Opa, e aí, beleza? Como é que você tá? Sou eu de novo e quem tá falando aqui é o Yoshi. Seguinte, rapaziada, o último vídeo aí que eu fiz a respeito de imaginando como é que seria se o Garfienes escrevesse Invencível. Foi muito bom, tive muitas críticas. E teve muita gente também me pedindo pra fazer o contrário, então cá estou eu. Vou fazer um pouquinho diferente hoje, vou resumir mais, vou ser mais abrangente, mais didático, ou tentar, né? Então vamos começar logo. Pra gente começar a nossa brincadeira, vamos entender como é o Robert Kirkman na sua escrita. Pra começar, ele sempre tem aquela coisa do personagem acima do conceito. Ou seja, o personagem pode ter poderes, mas acima de tudo ele é humano. Ele também ama viradas épicas ou plot twists. Exemplo disso é em The Walking Dead número 48 e Invencível número 100. Tipo, ele planta a ideia cedo, rega por dezenas de capítulos e enfim, vira a mesa com tudo. Outra coisa bastante marcante é a violência. Mas diferente do nosso garfo Enéas, a violência acontece, mas custa caro. Não é gratuito apenas para chocar. Tem consequências e tem um peso na história. E alguns dos pilares que sempre se repetem em suas histórias é o herói falho com obrigação moral. O protagonista é bom, mas tem suas falhas. O melhor exemplo é o Mark, que é um herói, gosta de ajudar as pessoas, mas é inexperiente, impulsivo, essas coisas. E outro exemplo é Rick Grimes. Ele tenta ser um bom pai, tenta ser um bom líder, mas tá de saco cheio e tá cansado. O mentor ambíguo é bastante recorrente, que é aquele cara mais experiente que auxilia o protagonista, mas que tem umas ideias um pouco fora da caixinha. Não podemos esquecer também do antagonista barra vilão que acredita em um código, que é basicamente aquele vilão que tem uma justificativa para todas as merdas que ele faz. Tipo, sim, eu cometi aquele... Veja bem, é por uma causa maior, é por um objetivo maior que você não entende. E eu seria louco de não citar o elenco extensivo. Em praticamente todas as suas histórias, sempre tem mais de, 5, 10 personagens que são desenvolvidos ao longo da história. Agora, para fechar o bingo do Robert Kirkman, temos então a família e os temas de união, amizade, fraternidade, comunidade de vez em quando, paternidade e maternidade. Temas bastante recorrentes em suas histórias, servindo de pilar para muitas de suas tramas. E agora que você já tem uma noção de como que o nosso gordito manuseia um papel e uma caneta, vamos ver logo de uma vez como seria se Robert Kirkman tivesse criado The Boys. Ou pelo menos algo próximo a isso. Vamos por partes e começar falando dos personagens, para termos uma ideia melhor de como que eles seriam. Vamos começar pelo Billy Bruto, que provavelmente manteria muito da sua essência. Em questão de objetivo, ele ainda seria muito obsessivo, mas com menos ódio. Robert Kirkman provavelmente daria a ele uma dupla face. O líder implacável e carismático, mas com momentos de vulnerabilidade, principalmente pela perda da Becca, que aqui seria mais desenvolvido, onde durante a história haveriam mais flashbacks sobre o ocorrido. Nessa questão, ele seria muito parecido com Rick Grimes. Ele tenta ser humano, mas o ódio sempre o puxa de volta. Semelhantemente ao Cecil, que é aquele cara meio babaca, mas você não consegue odiar. O próximo é o nosso Hyugi, que aqui seria menos bundão e menos passivo durante a história. Ele praticamente seria um Mark Grayson da história. Ele começaria bem inseguro, azarado, mas com uma linha de evolução bem clara. O Kirkman provavelmente mostraria ele evoluindo aos poucos. Começa apanhando, mas com pequenas vitórias. Mas depois de tanto apanhar, ele teria sua evolução e redenção na história. O Robert Kirkman gosta de personagens mais silenciosos, e a Kimiko é perfeita para isso. Ela provavelmente não seria muda, e teria um desenvolvimento e escrita muito parecida com a Andrea de The Walking Dead ou Carl pós-trauma. Ela seria mais introspectiva, mais humana, provavelmente ganhando mais voz interna. Ela seria muito mais próxima ao que vemos na sua versão da série, mas com a pitada do Robert Kirkman no meio. Já que falamos da Kimiko, não podemos deixar de falar do francês. Ele provavelmente poderia ser um alívio cômico, como Axel em The Walking Dead, mas ele provavelmente seria um personagem mais trágico, com seu passado de mercenário sendo mais explorado com tragédias e merdas que ele fez, sendo constantemente assombrado. Sua relação com Kimiko seria mais doce, seria assumida mais cedo e teria um desenvolvimento muito melhor. Mas teria um contraste muito cinzento com o que eles fazem, tipo tentar viver uma vida normal, mas não conseguindo. E com o último dos The Boys, temos o Leitinho, que provavelmente não teria esse nome, porque aqui não faria sentido. Para resumir, ele seria tipo o pai do grupo, como Herschel ou Tyrese,
Aqui, a sua trama e postura de paizão seriam muito mais trabalhadas. Ele seria o cara moral que mais sofre. Faz o que faz porque tem que fazer, mas odeia isso. No geral, os The Boys seriam uma equipe mais estável. Não teria toda aquela sujeira e cinismo que é no original. Aqui haveriam mais arcos para desenvolvimento, mais drama, mais humanidade e possivelmente perdas mais significativas. Agora, a gente tem que falar dos Supers, não pode faltar. Começando pelo Capitão Pátria, que aqui seria muito diferente do original. Para começar, a sua fachada seria melhor apresentada, ou seja, aqui ele de fato salvaria pessoas, mas não porque é o certo, é para manter a sua imagem. Capitão Pátria seria mais desenvolvido, sendo menos monstro psicopata e mais humano. Sua infância traumática seria mais desenvolvida, com mais flashbacks, ao qual serviriam de justificativa para ele ser o que é e fazer o que faz. Ele seria desenvolvido como o Omni-Man, mas sem redenção. E uma coisa muito importante é que ele seria o vilão central e definitivo. Ele seria um vilão mais ativo, mais desenvolvido e todas as merdas que ele faz seriam refletidas na trama principal. Rainha Maeve seria uma das mais trágicas, ao qual já tentou ser uma heroína de verdade, mas atualmente foi quebrada e iludida pelo sistema. Seus problemas e vícios seriam mais desenvolvidos e mais trabalhados. Mas seria apresentada como uma personagem realmente boa de coração, que já foi aquela heroína, mas perdeu a esperança. Agora, um dos mais diferentões é o Profundo. No original ele é a piada, o cara dos peixes sem moral nenhuma. Só que a Amazon e o Garfienes extrapolam, ele é um bostão e ponto final. Só que o Robert Kirkman ele não faz sátiras nem paródias. Então aqui o Profundo seria levado mais a sério, sendo o cara babacão que tenta ser maneiro. Ele seria tipo um Rex da explosão só que dos peixes. Ele até poderia ser mais poderoso que no original, tendo boas demonstrações de poder, mas nada além disso. Outro que poderia mudar muito seria o Trem-Bala, onde ele poderia ser uma mistura interessante da sua versão das HQs, para ter uma pegada mais jovial e desenvolver a sua imaturidade, com a sua versão da série, que poderia ser um babaca com redenção. Luz Estrela poderia ser o coração da série. Ainda seria a jovem idealista que quer ser uma heroína de verdade, mas seria tratada com mais dignidade, como a Eve Atômica. O romance com Hugh teria muitos altos e baixos, mas mostrado com ternura, como Robert Kirkman sabe fazer muito bem. O Soldier Boy seria muito interessante. Aqui ele seria praticamente o imortal de The Boys. Ele não seria o lixo patético do Garfienes, muito menos o fodão que bate no Homelander. Aqui ele provavelmente ainda seria o super soldado veterano de guerra, onde na sua juventude já foi um grande herói, mas foi usado apenas como ferramenta pelo governo e rapidamente descartado, onde seu ódio e desprezo pela Vault e pelos heróis atuais poderia levar a ele a se aliar aos The Boys. Falando da velha guarda, Stormfront poderia ser o super que mais deu certo, o primeiro sucesso da Vault. Mas muito provavelmente ele não seria nazi. Robert Kirkman poderia deixá-lo como homem para servir como se fosse uma figura paterna distorcida para o Capitão Pátria. Ele provavelmente seria um dos grandes vilões da trama e ajudaria a implantar só ideia torta na cabeça do Homelander. Deixei o melhor por último. Por fim temos aqui Black Noir. Esse gordito safado gosta de um plot twist. Então a ideia de que Black Noir é na verdade um clone do Capitão Pátria como arma de contenção caso ele enlouqueça seria mantida. Só que a ideia seria melhor trabalhada e implantada desde cedo, com pistas e sinais estranhos, como a Vault estranhamente dar uma atenção especial ao Black Noir. Ou então Black Noir ficasse de olho nos Supers e principalmente no Capitão Pátria caso ele fizesse alguma merda. Provavelmente sendo uma versão otimizada do Capitão Pátria, mais estável, obediente e brutal. Mas uma coisa que eu te garanto, não teria aquela cena das fotos, onde fotos do suposto Capitão Pátria cometendo as maiores atrocidades da humanidade com crianças e tudo mais, não aconteceria. O Capitão Pátria enlouqueceria por conta própria e aí sim teríamos a revelação. Black Noir seria melhor trabalhado e melhor desenvolvido, tendo mais arcos de desenvolvimento, mas com essa ideia plantada desde cedo. Agora vamos falar da estrutura narrativa, como que a história se seguiria. Vamos começar pela farsa dos heróis, onde todos eles praticamente são fabricados. No original do Garfienes, todo herói é lixo, nenhum presta, é sátira pura. Mas Robert Kirkman não faria isso. Nessa versão, nem todo herói é farinha do mesmo saco. Haveriam sim heróis que querem fazer o bem. Aqui teriam vários arcos, várias equipes exploradas, muitos personagens,
Os supers seriam mais diversos e mais únicos, onde aqui teriam arcos do tipo heróis genuínos se perdendo nesse sistema, virando peças ou sendo destruídos. Sabendo disso, por consequência, a Herogasm não existiria. Mas nem ferrando que o Robert Kirkman escreveria uma minissérie de 6 capítulos de heróis se comendo e se drogando. Nem ferrando, cara. Uma outra coisa também seria o composto V, a única forma de se obter poder nesse universo. No original, o composto V é só mais um doping barato e mal desenvolvido, mas aqui ele seria tratado com mais importância, tendo uma mística e provavelmente uma lore muito maior. Possivelmente, ele manteria a ideia do composto V temporário, uma variante com uma fórmula mais simples e barata. Mas nem ferrando que o Kirkman perderia a chance de dar poderes aos seus personagens e que assim tivessem lutas muito boas e muito épicas. Possivelmente também tendo uma versão mais pura e mais forte, e claro, permanente. No geral, toda essa coisa de que os supers são podres, que não prestam, que são monstros de capa, tudo isso seria mais leve, teria mais drama e bem menos bizarrices. Seria mais ou menos aquela coisa do sonho americano, tipo, nossa, Estados Unidos, perfeito, você vai lá, você fica rico, o que é isso e aquilo, nossa, tudo de bom. Mas a realidade é cinza, não é legal, não tem glamour e não tem brilho. Então o começo seria muito isso, com a namorada do Hyuga, a Robin, ou melhor, ex-namorada. Onde aqui, ela poderia ter morrido por, na verdade, uma negligência dos heróis. Onde, curiosamente, aqui poderia ser muito parecido com os Incríveis. Os heróis mais atrapalham do que ajudam. Onde os heróis não teriam treinamento nenhum, salvariam pessoas pelo marketing e não teriam treinamento real para salvar pessoas. Eles vão impedir um acidente e destrói 3 casas no processo. Aparecem para impedir um assalto e acabam matando o assaltante e a vítima. E Hyuga poderia ser vítima dessa negligência, onde seu trauma seria muito bem trabalhado, apresentado e desenvolvido de forma trágica, com muitos flashbacks e uma mudança abrupta no personagem. E o pior de tudo, os casos sempre são acobertados e os supers sempre são inocentados. Então aqui, a luta contra os supers seria na verdade uma luta contra o sistema. E os The Boys seriam vítimas desse sistema e tentariam de tudo para lutar contra ele. E toda vez que eles matam um super, outro aparece e substitui seu lugar. E toda essa luta contra o sistema, que aparentemente é inútil, poderia levar Billy Bruto a enlouquecer, tomando decisões mais drásticas, que podem dividir e causar mais conflitos na equipe. Onde o clímax e o ponto de virada da história, como eu falei para vocês, seria a revelação do Black Noir. Onde no original, sinceramente falando, foi uma bosta, foi jogado, foi do nada, mal desenvolvido, mas aqui o choque seria maior, porque a ideia foi implantada desde o começo, foi bem desenvolvida, e aí aconteceria a virada de mesa, que seria Absolute Cinema. E como Garfienes não gosta de heróis e não se importa com esse tipo de história e tudo mais, no original a luta literalmente durou 2 páginas. Aconteceu tudo no off e o Capitão Pátria simplesmente aparece como o novo artilheiro do Vasco, simples assim. Mas aqui, porém, a luta seria épica, se estendendo por várias páginas e talvez vários capítulos, sendo no mesmo nível e estilo que as lutas de Invencível. Onde seria mais destrutiva, haveriam mais demonstrações de poder e outra virada épica. Capitão Pátria poderia vencer o seu clone, reforçando sua ameaça e que ele é o vilão definitivo. Onde no mais estilo Omni-Man, os últimos capítulos de The Boys poderiam ser o Capitão Pátria destruindo tudo e principalmente a Vault. E aqui teria um momento redenção, onde vários supers que eram taxados de bosta poderiam ajudar as pessoas, assim como sempre sonharam. Assim, Capitão Pátria seria imparável, destruindo toda a Vault e se vingando de tudo e de todos. E Billy Bruto, frustrado por não conseguir fazer nada contra a Vault, decide tomar uma decisão drástica. Ele poderia tomar o composto V definitivo, se tornando um super permanente, aquilo que ele mais odiava. Assim, a batalha final seria Billy Bruto contra Capitão Pátria. A luta poderia ser equilibrada, mas pender levemente para o Bruto. E o final dessa luta intensa e sangrenta seria a derrota e a morte do Capitão Pátria. Mas nisso, o Bruto poderia morrer também, entretanto, redimido. No fim, a Vault poderia ser descoberta e poderia falir. Assim, todo esse pesadelo acabaria, mas com consequências e com cicatrizes. O Kirkman até poderia fazer tipo uma nova era de heróis, heróis de verdade, heróis que querem ajudar, como se quebrasse o ciclo de ódio, ganância e corrupção.
Mas isso é só como eu imagino como seria The Boys se Robert Kirkman tivesse escrito. E aí, o que você achou? Você gostou do vídeo? Se sim, deixa seu like e comenta aí embaixo o que você achou e o que você mudaria. Eu queria também agradecer a todo mundo que deixou suas mensagens de apoio no último vídeo aí que teve. Teve uma galera que entendeu que não, que eu ia acabar com o canal, que eu ia desistir de tudo, desistir da vida, e não. Desculpa se eu deixei a entender isso, mas não era isso aí não, galera. Não era que eu queria desistir de tudo não, eu só tava meio mal e só queria desabafar com vocês, entendeu? Só queria dizer como que eu me sinto e tudo mais, sabe? Porque eu não sou de fazer isso, raramente eu faço isso na verdade. Então só queria deixar registrado mesmo, né? Pra vocês entenderem o que eu tô passando e tudo mais. Mas é isso aí mesmo, tá? Vou ficando por aqui, sou o Yoshi. E é isso aí. Até o próximo vídeo, viu? Falou!